Olá! Agora vamos iniciar o dimensionamento de uma unidade consumidora que pode ter um sistema solar em mini geração. Assim, alguns pontos deverão ter a sua máxima atenção. Para realizar o dimensionamento, devemos buscar os dados de radiância do local da futura instalação. Caso tenha alguma dúvida de como encontrar esses dados, retorne para o módulo 2 e siga o passo a passo. Para o nosso exemplo, iremos usar os dados do Labrem para a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Conforme a imagem, nós vimos a tabela médias do total diário da irradiação num plano inclinado para o estado do Rio Grande do Sul, já identificado que o valor da irradiância média nesta tabela é de 4.675 Wh por metro quadrado dia. Para projetos que serão instalados no telhado, devemos cuidar o ângulo de inclinação e orientação de suas abas. Dependendo dessas informações, será necessário o uso de fatores de correção para ter os dados mais precisos da irradiância solar. Para sistemas em solo, a estrutura de fixação sugerida para a melhor geração é com a inclinação e orientação que propiciem o maior potencial de irradiação no local versus o seu custo-benefício analisado pelo projetista. Como explicado em módulos anteriores, a irradiância necessita de alguns fatores de correção em relação à sua orientação e inclinação do sistema solar. Assim, apresentamos uma tabela da relação de perdas com valores médios para as cidades do Rio Grande do Sul, onde beta significa o ângulo de inclinação e gama o ângulo de orientação. É importante lembrar que essa tabela foi extraída do livro Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica e ela informa o fator de correção baseado como você vai orientar e inclinar os seus painéis solares para o seu cliente. Para projetos com necessidade de maior precisão, indicamos a simulação através de softwares específicos. Essas ferramentas possibilitam uma maior assertividade e confiabilidade nos cálculos de geração. Alguns softwares que indicamos para sistemas em mini geração são o PVSol, que é um software pago, e o PVSys, que também é um software pago. Seguindo com um exemplo, vamos supor uma área localizada no município de Bento Gonçalves para a instalação de uma usina de solo orientada perfeitamente para o norte e com 20 graus de inclinação. Assim, o seu fator de correção será 1, já que o beta equivale a 20 graus e o gama a 0 graus. Com este valor, corrigimos a irradiância a partir da multiplicação da irradiância média vezes o fator de correção. Como o fator de correção é igual a 1, o valor de 4.675 Wh por metro quadrado dia é mantido. Entretanto, atenção para diferentes orientações do teu sistema solar para teres a melhor fator de correção possível. Agora, com este valor médio da irradiação corrigida, é possível ter uma exatidão maior de quanto o seu sistema solar poderá aproveitar para a geração de energia elétrica. Tanto como em projetos de microgeração, os projetos de mini geração também precisam estar atentos com as perdas. Assim, para o correto dimensionamento dessa usina, é necessário entender os coeficientes de perda de um sistema solar e como eles impactam na geração. Cada fator deve ser analisado dependendo do projeto, mas podemos elencar alguns pontos. Sujeira. Observe que se existem estradas sem pavimentações, canteiros de obra ou indústrias que lancem resíduos sólidos no ar próximo à usina, além dos níveis de precipitação do local. Sombreamento. Observe a existência de árvores ou construções na altura ou acima do local onde os módulos solares serão instalados. Mismatch. A diferença entre a quantidade de energia gerada por 2 ou mais módulos fotovoltaicos. Preste atenção em pontos da instalação com sombreamento parcial, módulos posicionados em diferentes orientações e inclinações e strings com quantidade de módulos diferentes em um mesmo MPPT. Temperatura. Altas temperaturas prejudicam a geração de energia. Então, além de analisar o clima, observe se a estrutura de instalação e o local onde será instalado o sistema solar possibilita a ventilação dos módulos solares. Cabo CC. Atenção à distância entre as strings dos módulos para o inversor. Cabo CA. Também preste atenção na distância entre o inversor e o quadro elétrico. Inversor.
O inversor não possui 100% de eficiência. As perdas que ocorrem nesses equipamentos são devido à presença de transformador, perdas magnéticas, alto consumo do inversor e as perdas pelos componentes eletrônicos. Na tabela estão listados os valores mínimos e máximos que podem ser considerados em uma instalação solar. Para obter os valores mais confiáveis, é sempre importante realizar uma visita técnica ao local de instalação e observar todos os fatores que podem impactar na geração do sistema. Mantendo o nosso exemplo para Bento Gonçalves, vamos considerar que as perdas totais totalizam 16% em um sistema solar instalado. Podem ser oriundas de sujeira, sombreamento, mismatch, temperatura, oriundas da resistência elétrica de cabos CC e CA e do próprio inversor, já explicados em módulos anteriores. Assim, a irradiância corrigida vai ser igual à irradiância corrigida pela orientação vezes 100 menos o percentual de perdas dividido novamente pelo fator 100. Ainda em nosso exemplo para Bento Gonçalves, vamos considerar que a soma das perdas totalizará 16%. Assim, o valor da irradiância corrigida, considerando a correção da orientação e considerando as perdas totais do sistema, totalizará 3.927 Wh por metro quadrado dia. No próximo episódio, vamos falar sobre a quantidade de módulos solares de um sistema. Até lá!